Olá, amigos, 16 de abril de 2015, cidadão de olho na segurança pública. Vem a excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, de se manifestar contra a proposta de emenda constitucional, aliás, uma das várias propostas de emenda constitucional, visando a redução da idade de imputabilidade penal, a idade de responsabilidade penal. Mais especificamente, uma que está na pauta, comentada no nosso último programa, e que reduz para 16 anos de idade. Para 16 anos, a idade em que uma pessoa pode ser responsabilizada criminalmente. Nós não esperávamos outra posição dessa figura maléfica para o país, que agora cada vez menos consegue sequer tentar governar, tendo em vista o nível, a profundidade dos escândalos que afetam o seu governo, paralisam o seu suposto governo e vão chegando muito perto do partido dela e dela, sendo de se notar nesse rumo de acontecimentos como um fato extremamente importante a prisão preventiva de nada menos do que o chefão do dinheiro do Partido dos Trabalhadores, o senhor Vacari, que está encarcerado lá em Curitiba. E tem o atrevimento ainda, o topete, de se manifestar contra o anseio geral da população nesse sentido. E vem com aquelas conversinhas de sempre, da esquerda, tratando os que praticam crimes como adolescentes meramente como vítimas da sociedade, meramente como pobres crianças desorientadas, ou adolescentes em conflito com a lei, que é uma expressão que gostam muito de usar, que precisam de educação, de orientação, de ressocialização e não de punição. Tudo isso é muito falacioso, porque a pena criminal em si envolve também o propósito de ressocialização. Tem o aspecto preventivo também, que é a aplicação da pena para dissuadir a pessoa que pratica o crime de vir novamente a praticar outro tipo de crime qualquer. Mas tem também, e não pode deixar de ter, um aspecto punitivo. São três aspectos muito importantes da imposição de uma sanção penal. Não se pode tratar o infrator que já tem entendimento a respeito de sua conduta como mera vítima. Devem-se realizar todos os esforços que a nação puder realizar no processo de preparação, no processo de educação das pessoas, no processo de formação das pessoas, para atingirmos sim um dia aquele ideal de eliminar todas as prisões e substituí-las pelas escolas, substituí-las por algo muito melhor. Um ideal utópico, evidentemente, devido à própria natureza humana. Mas esse deve ser um processo permanente de atividade, de ação social. No entanto, quando apesar disso, uma pessoa que entende perfeitamente a natureza dos seus atos, pratica um crime, deve ser responsabilizada. E deve ser aplicada a sanção em todos os seus aspectos. O da prevenção, o da ressocialização, sim, mas também o aspecto punitivo. Ao tomar essa posição, ignorando, fazendo tábula rasa do anseio da população vitimada pelo crime do nosso país, a senhora Dilma Rousseff não faz mais do que praticar um tipo de ato que ela e o partido dela gostam de praticar, de se voltar contra o interesse público para finalidades espúrias de se manter no poder, bajulando segmentos ditos perseguidos, ditos minoritários, que necessariamente se vão às urnas, porque o criminoso não costuma ir às urnas não, mas se vão às urnas, costumam dar o seu voto exatamente a esse tipo de poder. Não nos surpreende em absoluto, e é apenas mais um dado extremamente negativo
de um histórico extremamente negativo, de um perfil extremamente negativo, de uma governante que é governante porque está no poder, mas não é, nunca será uma estadista. E quando se fala de penas alternativas, de ressocialização, muitas vezes os partidários, os defensores dessa tese, conseguem empulhar as pessoas, dizendo que as penas alternativas têm um efeito muito maior, que o importante é que não haja a impunidade e tudo mais. Pois bem, um estudo aqui, só em São Paulo, recente, demonstrou que, no caso da aplicação de penas alternativas no estado de São Paulo, 83% delas não são cumpridas. Não são simplesmente cumpridas. Penas restritivas de direitos. Não são penas de encarceramento, são penas alternativas. Penas restritivas de direito. Por exemplo, aplicáveis às chamadas infrações penais de menor potencial ofensivo, da Lei 9.099. Não são cumpridas. Por quê? Porque simplesmente o apenado não cumpre a lei e o Estado não tem estrutura para fazer com que ele cumpra a pena, seja ela de que natureza for. Por exemplo, o ressarcimento social aí, com cestas básicas, por exemplo, a prestação de determinadas horas de serviço comunitário, não são cumpridas. Então, se estabelece a impunidade também nas penas alternativas, provando que a falácia da pena alternativa só navega, só trabalha, só atua em favor do aumento da arrogância do criminoso, porque ele pratica o fato e sabe muito bem que ninguém poderá obrigá-lo a cumprir coisa nenhuma. Se aplica também ao infrator adolescente. E é com isso que nós vamos conviver e vamos aturar até quando? Ao se estabelecer a responsabilidade criminal das pessoas, digamos, com 16 anos de idade, isso poderia ser até de um patamar inferior. Pelo menos estabelece-se um sistema de responsabilização, reverte-se algo que é insustentável, quer dizer que uma pessoa de 16 anos não tem discernimento, mas como é que é possível? Se de acordo com a Constituição da República ela pode votar e, portanto, tem discernimento político. Se tem discernimento político, tem discernimento de todos os tipos. E passa-se a responsabilizar essas pessoas, mas com o cuidado por parte do Estado, imposto por lei, de que as pessoas a cumprir pena nessa faixa etária cumpram essa pena em estabelecimentos penais separados dos criminosos de maior idade, de mais idade, e especialmente dos criminosos reincidentes, para que haja uma real oportunidade de ressocialização. Associa-se, então, algo muito benéfico, que é a responsabilização pelo ato praticado, a um projeto de ressocialização que pode e deve efetivamente ser aplicado. Isso é bom para o país. E é isso que Rousseff não quer. Rousseff e seus assédios. Muito obrigado por sua atenção. Até o nosso próximo programa.